Olá, meus amores, assistiram aí os dois vídeos, fizeram aí as atividades. Então, vamos lá, vamos fazer a atividade de ficha, tá certo? Mas antes, vou fazer aqui uma breve explicação sobre diversidade populacional, tá bom? Então, vocês viram que a formação étnico-racial do Brasil é chamada de miscigenação. Por quê? Porque é um processo oriundo em que mistura etnias e culturas de várias raças. Então, essa é a formação étnico do nosso Brasil, tá? E aí se iguala com indígenas, africanos, portugueses e outros imigrantes que vieram para o Brasil. Entre eles, você sabe que é os italianos, os japoneses, tá? E tantos outros. Então, vocês viram, né, que a população do Brasil ele é bem diversificado, tá? Historicamente, é uma colonização muito mista. E vocês viram também que aqui no Brasil, claro que aqui no Brasil há diferentes pessoas. E de acordo com o estudo do IBGE, ele classificou, tá, a população brasileira em 5 categorias. Quais foram? Branca, preta, amarela, parda e indígena. E aí vocês viram na página 177 o gráfico que apresentava, tá, a quantidade de pessoas que existiam, tá, a distribuição aí da população da raça, isso no estudo de 2010, certo? Então vamos lá. Então vocês viram também, bem interessante, que nas regiões existe diversas raças, né? E dependendo de cada região, tem raças que tem mais e tem raças que tem menos. Não são iguais nas regiões que existem aqui no Brasil, nas 5 regiões que existem aqui no Brasil. Então, nos dados pesquisados, né, foi informado que pelas pessoas, no modo geral, que classificam pela aparência física, tá? Que se deveria ser considerado de origem familiar. Então, assim, é bem interessante, né, essas informações que nós obtemos com esse capítulo, tá? E vocês viram hoje a desigualdade do Brasil. Nossa, a desigualdade do Brasil a gente sabe que é muito grande, né? Então, há pessoas ricas demais e há pessoas pobres demais. E isso se refere à diversidade cultural também, tá? Então, essa grande diversidade, né, que foi possível aqui nessa mistura nossa, houve aí essa desigualdade muito grande através de riquezas, que muitas pessoas vieram para cá, né, de outros países que tinham um poder aquisitivo bom, que tinha dinheiro. E o governo português, a corte da coroa portuguesa, ele deu muito oportunidade a pessoas que tinham porte, que tinham nobreza, e as pessoas que eram mais pobres, né, como um exemplo, os africanos, quando eles foram livres, vocês sabem que eles não tiveram tanto privilégio. E até hoje eles lutam, como também os indígenas lutam pelos seus direitos. E aí é quando houve essa desigualdade social, mas também teve também uma desigualdade econômica, tá? Então, é bem assim, frustrante, né? Quando a gente começa a ler esse tipo de situação. Então, com o processo da urbanização, tá? Acentuaram ainda mais a desigualdade. Então, como houve aí a grande quantidade de pessoas vindo para cá, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, a cidade foi crescendo, tá? E de forma acelerada. E aí fazendo com que, surgissem áreas da periferia, ou seja, as favelas. E aí foram crescendo e, com certeza, essas pessoas que foram morar nessas periferias, que construíram essas periferias em lugares inadequados, acabou que tendo uma infraestrutura precária. Então, infelizmente, existe essa área, né, e que a gente vê realmente até hoje em vários lugares, né, aqui no Brasil mesmo, em alguns estados. Então, muitas cidades há contrastes visíveis, né, pois há bairros que é muito desenvolvido e há outros que são poucos desenvolvidos.
E aí a gente viu, vocês viram, né, na questão da desigualdade social. E aí vocês viram também aqui no gráfico, né, que expõe as desigualdades socioeconômicas entre a população preta e parda e branca. E aí você observou que os níveis de instruções da afrodescendente apresentam aí maiores taxas de desemprego. Isso também é uma desigualdade social muito grande. Existem empresas que fazem escolhas em questão de cor, em questão de raça, e que isso não deveria acontecer, porque acaba que uns tendo mais oportunidade, mais privilégio do que o outro. Às vezes aquele outro que não teve, por conta da sua cor, tem mais qualificação do que aquele que tem uma cor branca, uma cor mais clara, né? Então é isso. Infelizmente a desigualdade do Brasil é muito grande e a gente precisa lutar contra isso. Né? Mostrar para as pessoas, mostrar para o sistema de governo que nós temos, que é tão falho o nosso sistema de governo e que não dá oportunidade a pessoas carentes, né? Então, vamos agora para a página 97 e página 98 da ficha de atividades, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro quesito. Com relação ao processo de formação da população brasileira, responda às seguintes questões. Na letra A. Quem habitava o Brasil antes da chegada dos europeus? Isso é muito fácil, né? Então, você coloca o ano, que foi o ano de 1500, tá? Que foi aí a chegada de quem? Né? Então, antes dos portugueses, no ano de 1500, quem é que morava aqui no Brasil? Então, quem habitava exclusivamente aqui no Brasil era, então vocês já sabem, né? Os indígenas. Vamos lá agora na letra B. Quando foi o fator motivador que trouxe alguns povos africanos para o Brasil durante o processo de colonização? Qual foi o fator motivador que trouxe esses africanos? Então, vamos ler as quatro itens para a gente ver qual delas é a certa, tá bom? Os africanos vieram por vontade própria e tinham seus direitos garantidos pela coroa portuguesa. Isso aqui é um mito, né? Totalmente. Segundo, os africanos vieram na condição de escravos e não podiam decidir sobre a própria vida. Esse está parecendo mais, né, com a realidade dos africanos lá no período passado. Os africanos vieram na condição de escravos, mas podiam decidir como trabalhar e não pode ir para onde ir? Não, eles não tinham direito a nada. O último, os africanos vieram por vontade própria e aceitaram trabalhar em diversas funções na cidade? Também não. Então, é óbvio que é a segunda frase, não é isso? Letra C, o que significa miscigenação? Então, vocês vão ver essa resposta lá no início, que está na página 175. Então, veja lá para você fazer sua resposta, tá bom? Na letra D, quais são as principais contribuições dos imigrantes para a formação da população brasileira? Quais são as principais contribuições? Então, os imigrantes, eles influenciaram os hábitos e as tradições culturais das regiões onde se estabeleceram, onde vieram. Tá? Essa foi a contribuição que os imigrantes fez para a formação do Brasil. Tá? Influenciaram nos hábitos e nas tradições culturais das regiões de onde vieram ou de onde se estabeleceram. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo quesito. Observe atentamente a fotografia ao lado, vocês estão vendo aí na página 98, que apresenta uma grande cidade brasileira. Qual a conclusão podemos tirar sobre as desigualdades socioeconômicas em nosso país como base na interpretação dessa paisagem? Então, vamos lá. O que vocês aí observaram, tá? E qual foi a conclusão que você chegou sobre essa desigualdade socioeconômica que existe aqui no nosso país? Então, a paisagem
ela apresenta um contraste social. Coloquem aí. A paisagem apresenta um contraste social entre os prédios de apartamentos de alto padrão. Vamos lá. A paisagem apresenta um contraste social entre os prédios de apartamentos de alto padrão na parte direita da imagem e as habitações que estão à esquerda. Então a gente observa que essa imagem ela apresenta um contraste, algo muito diferente, um contraste social entre prédios de apartamentos de alto padrão. Veja que esses apartamentos a gente percebe que à direita, na parte direita, a gente percebe que esses apartamentos são de pessoas nobres. E na imagem, nós observamos a imagem à esquerda, tá? As habitações que são bem simples. Então, aqui demonstra uma desigualdade social, socioeconômica, tá? Então, o Brasil, a grande desigualdade socioeconômica. No Brasil, a grande desigualdade socioeconômica, com uma parcela significativa da população vivendo em situação de pobreza e uma pequena parte vivendo com boas condições de vida, né? Então, essa resposta aqui eu vou colocar lá no grupo, tá bom, meus amores? Vou colocar agora aí no grupo para que vocês possam copiar, tá? Então, é isso. Então, realmente a desigualdade do Brasil é muito, muito grande. É muito grande, é muito nítido. Dá para a gente ver com bastante clareza. E isso realmente precisa mudar, mas vocês sabem que requer muita luta, né? Muita luta da sociedade, do povo brasileiro, para que isso pelo menos diminua, né, essa desigualdade social. Claro que a nossa intenção é que acabe com essa desigualdade social, mas que de início que possa diminuir, né? Porque é muito grande, é muito grande essa desigualdade. Mas continuamos a luta, né, meus amores? Então, façam aí, né? Quem ainda não fez, continue aí fazendo, tá certo? Que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais com vocês, tá? Então, vamos lá. Força, hein? Vamos fazer aí a tarefa.